O tema de hoje, criando raízes. Nós sabemos que quando nós entramos nesse processo dentro da caminhada cristã, quando nós aceitamos a Jesus e entramos para uma igreja, escolhemos um lugar para adorar e servir a Deus, nós precisamos conhecer as pessoas, conhecer o processo de trabalho da igreja, para que a gente possa, assim, colocar à disposição do Senhor os nossos talentos que Ele vai nos dar. E também ser bênção na vida de outras pessoas. Só que, até que isso tudo se torne uma realidade, algumas pessoas não conseguem entender esse processo. E é muito simples, é muito fácil se a gente simplesmente olhar, entender e praticar, obedecendo aquilo que a Bíblia diz. Eu separei o texto de Salmo, capítulo 1. Logo no primeiro versículo, no primeiro capítulo do Salmo, do livro de Salmos, que é um livro considerado poético, ele já deixa aqui uma orientação acerca daqueles que querem ser bem-sucedidos e felizes dentro da sua caminhada cristã. Acompanha comigo. Diz assim, Salmo 1, versículo do 1 ao 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora o versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo, note, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui o salmista já inicia fazendo uma comparação entre dois caminhos, dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas. O justo e o ímpio. Ele diz que o ímpio ele vai perecer, o justo vai prevalecer, diferentemente do ímpio. Mas ele dá aqui uma diretriz, ele dá aqui um caminho a ser trilhado para que essa pessoa seja bem-aventurada, seja feliz. Ele já começa dizendo, bem-aventurado, ou seja, feliz, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí ele vai dizendo, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, constantemente. A lei do Senhor, aqui nesse contexto do Velho Testamento, era a regra de fé e prática que hoje nós consideramos toda a Bíblia, né? O que é para nós toda a Bíblia. Então, no Velho Testamento, antes da graça, antes do advento de Jesus, aqui, a lei era a ordem máxima, a lei era aquilo que os homens precisavam cumprir para ser bem-sucedido, para ser bem-aventurado, ser feliz. E aqui ele compara o homem a algo que eu acho extraordinário. Ele compara o homem a uma árvore. E aqui nós entramos exatamente onde nós temos como tema criando raízes. Uma árvore, ela precisa de raízes. A raiz, ela capta, a função da raiz, ela é captar nutrientes, captar água. E aí nesses nutrientes você vai ver sais minerais e tantas outras coisas que vão nutrir essa árvore. E nesse caso aqui, ele diz que a árvore plantada será comparada a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Por quê? Porque junto do ribeiro, essa árvore vai captar tudo aquilo que ela precisa, sem necessitar que chova, sem necessitar que algo aconteça, que alguém venha suprir essa necessidade adubando essa árvore, por exemplo, regando essa árvore, por exemplo, porque essa árvore, ela tem uma raiz que vai captar, vai sugar tudo aquilo que ela precisa. Para quê? A função da raiz é captar tudo que ela precisa. E quando ela faz isso, quando ela capta tudo que ela precisa, acontecem aqui os processos que nós conhecemos à vista,
e muitas vezes passam despercebidos. O primeiro deles, essa árvore cresce. Essa árvore cresce saudável. Ela não cresce deformada, faltando alguma coisa, ela cresce saudável. E aqui, deformação, entenda, falta de nutriente, não formação física, ok? Então, ela cresce saudável. Nesse crescimento, ela também consegue, juntamente com esse crescimento, se fortalecer. Se fortalecer para que ela possa suportar algumas coisas. E quando ela se fortalece, a raiz sugou todos os nutrientes, tudo que ela precisa, ela cresceu e ela agora ela agora é uma árvore forte. Sendo uma árvore forte, ela agora suporta ventos, ela suporta chuvas, ela suporta tempestade, ela suporta situações adversas que vêm contra ela. Ela consegue suportar. Uma árvore que cresce, se fortalece, ela suporta tudo que você pode imaginar, tudo que você pode imaginar que venha contra essa árvore, ela está suportando, porque ela cresceu, se fortaleceu e agora ela pode viver as situações adversas. Na caminhada cristã não é diferente. Na caminhada cristã não é diferente. A caminhada cristã, ela é comparada exatamente, ou melhor, nós somos comparados exatamente a uma árvore, porque na caminhada cristã o processo é exatamente o mesmo. Quando nós criamos raízes em Deus, lemos aqui: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, não toma conselho nos ímpios, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, a palavra de Deus, ele medita de dia e de noite. A Bíblia, ela é para nós uma regra de fé e prática. Ela não é apenas um livro para se ler, conhecer história, não. É um livro para você ler e você absorver conhecimento, aplicar esse conhecimento para que você possa crescer, para que você possa se fortalecer e para que você possa, acima de tudo, suportar as adversidades que você possa enfrentar ao longo da sua caminhada cristã. Então, quando eu entendo que a Bíblia é a fonte para que eu possa crescer, me fortalecer, para que eu possa suportar as adversidades da vida, eu me torno exatamente aquilo que Deus quer que eu me torne. E acima de tudo, além disso tudo que nós vimos, uma árvore, quando ela tem raízes plantadas junto a um ribeiro de águas, ela não somente vive tudo isso, suporta tudo isso, mas ela também consegue auxiliar outras pessoas. Eu e você somos exatamente como essa árvore. Quando nós criamos raízes em Deus, nós nos fortalecemos e conseguimos ajudar outras pessoas a se fortalecerem também. Nós conseguimos auxiliar outras pessoas nas suas lutas, nas suas adversidades, porque nós adquirimos aquilo tudo que precisamos na nossa caminhada cristã. Nós adquirimos, absorvemos tudo aquilo que nós precisamos para que possamos ter uma vida cristã saudável. Um exemplo muito bacana é o bambu chinês. Eu não sei se você conhece a história, mas se você conhece, eu vou contar e você vai ouvi-la de novo. Se você não conhece, você vai agora escutar pela primeira vez e eu espero que você possa praticar esse exemplo do bambu chinês na sua vida cristã. Ele até os 5 anos, os primeiros 5 anos de vida do bambu chinês, ele não cresce para cima, ele só cresce para baixo. A sua raiz ela vai ganhando extensão horizontal e também vertical, para baixo e também para os lados. Essa raiz ela vai se fortalecendo toda a sua estrutura, e no final do 10º ano, essa estrutura começa agora a crescer para cima. Esse bambu agora, ele pode alcançar uma altura de 25 metros. Ele tem base suficiente para crescer ao máximo que ele puder. E assim, ser bênção na vida de outras pessoas, auxiliar outras pessoas. Eu e você precisamos ser exatamente como o bambu chinês.
Crescer muito para baixo, ou seja, criar raízes em Deus, relacionamento com Deus, leitura bíblica, oração, jejum, tudo que você pode imaginar. E aí sim começar a crescer para fora e florescer, a ponto de ser bênção na vida de outras pessoas. O desafio para mim, o desafio para você é criar raízes. Eu me deparo com pessoas que passam por lugares, elas não criam raízes. Você já viu uma árvore que ela é colocada no meio de um vendaval, por exemplo, né? O vento se levanta, algumas árvores não suportam esse vento e elas tombam. Sabe por quê? Porque não tem raízes profundas, ou a raiz, por algum motivo, não se fortaleceu ali naquela terra, a terra não segurou, alguma coisa aconteceu e essa árvore derruba essa árvore, porque a raiz ela não é profunda, a raiz não é grande, não é forte o suficiente para poder sustentar essa árvore. O que nos sustenta na caminhada cristã não é o tapinha nas costas, não é o culto mais avivado, não, o que nos sustenta na caminhada cristã é relacionamento com Deus, o que nos sustenta na caminhada cristã é quando nós criamos raízes em Deus, aí nós estamos prontos para nos relacionar com todas as outras pessoas, e aí nós vamos entender outras pessoas que são fracas na fé, que têm dificuldade de relacionamento, que têm dificuldade de se expressar, de fazer as coisas, de caminhar. E aí você vai suportar essas pessoas, dar suporte a elas, auxiliá-las para que elas possam, assim como você, alcançar também um nível de maturidade que possa permitir elas caminhar com saúde nessa terra. É desafiador para nós. Eu preciso fazer isso. E a partir de mim, note, aí sim as pessoas vão olhar e vão querer fazer exatamente como eu faço. Se as pessoas que se relacionam com você, vê você se preocupar com essa questão de criar raízes em Deus, elas vão querer saber como é que você faz e vão querer também fazer igual ou iguais, né? Então, na nossa caminhada, precisamos criar raízes. Quando nós criamos raízes, nós estamos nesse Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, cria raízes. Crie raízes profundas, o mais profundo que você puder com Deus. E assim você vai crescer, se fortalecer e suportar todas as intempéries que você pode viver aqui nessa vida. Amém? Deus abençoe a tua vida.